seu pênis está ficando mole na hora H. Na hora da penetração, ele amolece. Ou na hora de trocar a posição, ele amolece. Na hora que você vai botar a camisinha, ele te deixa na mão. Então tá tudo bem nas preliminares e na hora H, na hora de penetrar, ele começa a te deixar na mão. Por que que isso está acontecendo com você? Eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo com você. E vou te dar a solução também. Então no final, eu vou te falar o que que você tem que fazer para acabar com isso de vez, que é uma situação extremamente desagradável. É ruim para você, é ruim para sua parceria também, todo mundo fica ali naquela situação meio sem graça. Entenda comigo até o final, fica comigo para você não passar mais por isso. Depois desse vídeo, isso vai mudar a sua vida e acabou isso aí para você. Por que você está perdendo a ereção na hora H? Pô, isso é muito comum, eu vejo aqui no consultório o tempo todo, é o paciente que chega com essa queixa. Pô, doutor, minha ereção tá boa ali, tô na preliminar ali com a minha namorada, ou com a menina que eu tô saindo, ou com o meu namorado, enfim, meu marido, e eu tô com uma ereção boa e na hora H, perda de concentração, tocou o telefone, tocou o interfone, tocou alguma coisa, vai mudar de posição, eu perco a ereção. O que está acontecendo comigo? Primeiro vamos definir isso aqui. Essa perda de ereção na hora H é uma disfunção erétil. Se você tem isso, você está sofrendo com disfunção erétil. É um nível que a gente chama de moderado. Você tem nível leve, moderado e grave para disfunção erétil. Tem paciente que não tem nenhum grau de ereção e não consegue ereção em momento algum. Isso faz com que a gente chame ele de uma disfunção erétil grave. Tem aquele paciente que tem uma disfunção erétil leve, que ele sente que a qualidade da ereção não é mais a mesma, mas ele consegue penetrar, ele vai até o final, a parceria dele chega no orgasmo, ele chega no orgasmo, mas ele está notando que tem um negócio diferente ali. E você, que está perdendo a ereção no meio do caminho, você tem uma disfunção erétil moderada. Dito isso, por que que isso está acontecendo com você? Por que que você está perdendo a ereção no meio? Olha, disfunção erétil nunca é uma coisa só. Então ela é sempre multifatorial. Vai depender um pouco da sua idade também, mas eu vou te explicar. Mas geralmente tem mais de uma coisa envolvida. Por exemplo, se você for um cara jovem, você tem menos de 50 anos, você tem menos de 40 anos, né, mais precisamente, entre 40 e 50 anos, pode haver um componente vascular também, depende muito do seu estilo de vida. Mas em geral, se você tem menos de 40 anos, ou você tem um estilo de vida regrado e você tem entre 40 e 50 anos, provavelmente aquilo que está acontecendo, essa perda de ereção, tem um envolvimento de adrenalina, de ansiedade de performar, de ansiedade de desempenho. O que que é isso? Talvez você tenha visto isso em algum outro vídeo meu ou de outro colega. Mas basicamente você está tão ansioso para desempenhar uma boa função, você está tão nervoso, se cobra tanto que você tem que dar conta, você tem que mostrar serviço, é uma parceira nova, uma parceria nova ali, quer mostrar serviço. Isso gera uma descarga de adrenalina. A adrenalina faz vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Diminui o calibre do vaso sanguíneo, diminui a chegada de sangue no pênis, desvia sangue do pênis para o resto do corpo. É isso que a adrenalina faz. Então ela é muito negativa para a sua função erétil. Quanto mais ansioso você está, você tem adrenalina alta circulante, você teve ereção, conseguiu ali, mas sua adrenalina está alta, você está muito nervoso. Você está hiperfocado no pênis. Guarda essa frase, essa palavra, esse termo, hiperfoco no pênis. Então você está pensando no seu pênis o tempo todo, você não está nem pensando no beijo, no abraço, na mulher, no parceiro, nada. Você está focado no seu pênis. E aí, meu amigo, qualquer perda de concentração, como a adrenalina está circulante, está alta, você perde a ereção. E você que é homem sabe que depois que você começa a perder a ereção, para recuperar isso aí, meu irmão, é um sufoco. Você tem que ter uma força mental, tem que ter uma parceria fechada com você, muito parceira mesmo, ou muito parceiro mesmo, para poder te acalmar, tal, para você tirar aquela adrenalina e voltar a ter uma ereção naquele mesmo momento. É difícil, mas é possível. A gente consegue, mas você sabe que é difícil. Então a primeira causa para isso acontecer é adrenalina alta circulante, e a gente vai falar o que você tem que fazer para isso. Mas a segunda causa para isso estar acontecendo com você, isso é menos comum em pacientes abaixo de 40 anos, isso é menos comum em pacientes entre 40 e 50 anos com uma vida regrada, isso acaba sendo mais comum em pacientes acima de 50, é porque você pode estar com alguma deficiência ou com algum problema do ponto de vista vascular. Como você sabe, ereção é a chegada de sangue no pênis. Então, se você tem uma artéria, uns vasos entupidos por uma placa de ateroma, você é obeso, você é sedentário, tabagista, diabético, hipertenso, colesterol alto, tem história familiar de doenças coronárias, você provavelmente tem uma coisa chamada aterosclerose. Então você tem as artérias entupidas, não só do pênis, mas ao longo do seu corpo todo, ao redor do seu corpo. Outras artérias do seu corpo podem também estar entupidas, tanto que o paciente acima de 50 anos, que começou um processo de disfunção erétil,
a gente também encaminha, vai tratar, mas nós vamos encaminhar ele para o cardiologista também. Se a artéria cavernosa dele tem um grau de entupimento, pode ser um sinal de alerta para as coronárias dele também. Então, a segunda causa para você estar perdendo a ereção no meio do caminho é vascular. Então, uma artéria cavernosa entupida. E muita gente fala de uma possível terceira causa, muita gente nova, o cara, rapaziada de 28, 30 anos, começa a perder a ereção. Porra, será que é a minha testosterona que tá baixa? Presta atenção, pode até ser, em alguns casos, testosterona baixa é causa de disfunção erétil, mas é quando ela tá muito baixa. O último sintoma geralmente causado pela queda de testosterona é a disfunção erétil. Então, quando você começa o perfil de disfunção erétil por causa da testosterona, não é esse. Molecada nova aí começou a perder a ereção no meio do caminho. Geralmente o cara começa ali com... Começou a cair sua testosterona, você começa com sintoma físico, né? Preguiça, cansaço, fadiga muscular, não consegue fazer aquele exercício, consegue trabalhar bem. Depois você começa com sintomas cognitivos, né? Com irritabilidade, falta de memória, tensão, alteração no seu sono, depois queda de libido, é bem em conjunto com os sintomas cognitivos, e por fim disfunção erétil. Então você não abre o quadro com disfunção erétil. Então raramente, nesse caso de perder ereção no meio do caminho, o problema é testosterona. Beleza, Mateusão, entendi. Meu caso, ficou claro para mim aqui que é ansiedade de performance. O meu caso ficou claro para mim aqui que eu tenho um problema vascular mesmo, tenho 52, eu tenho 28 anos. Você já tá ligado, você tá me acompanhando aqui, você já entendeu qual que é o processo. O que nós vamos fazer? Para ambos os casos, tanto ansiedade de performance como vascular, você vai propor, obviamente, medidas gerais. Se você praticar exercício físico, emagrecer e tudo mais, isso vai ser muito positivo do ponto de vista vascular, da sua saúde cardiovascular, praticar exercício aeróbico, controlar diabetes, controlar a hipertensão e tal. E praticar exercício físico também é importante para a sua ansiedade, para você segurar a sua ansiedade, pensar em outra coisa, desligar. Você que pratica esporte sabe, naquele momento ali você dá uma desligada, você libera endorfina, você pensa em outra coisa, aquilo é bom para sua saúde sexual, para o seu estresse, para sua ansiedade e tudo mais. Mas muitas vezes isso não é suficiente. Muitas vezes isso não é suficiente. Então nós vamos jogar assim com os vasodilatadores, né? Se você tem uma ansiedade de performance, o problema é adrenalina, é vasoconstrição da adrenalina, nós vamos te dar vasodilatadores para brigar contra essa vasoconstrição da adrenalina. E no caso da ansiedade de performar, o que você precisa, anota essa palavra, é previsibilidade. Você precisa de previsibilidade nas suas relações. Você precisa ter uma relação positiva, depois outra relação positiva, aqui você começa a tirar aquele peso das costas, você começa a esquecer um pouco do seu pênis, você começa a focar mais na sua relação e você começa a perceber a melhora da sua saúde sexual. E muitas vezes a gente usa a medicação, sim, mas eu sou muito novo. Porra, meu irmão, vamos resolver seu problema agora? Depois você pensa em tirar o remédio. É isso que eu falo pra galera. Mas eu tenho 28 anos, como tá da lá fila, e aí, você tá com disfunção erétil, tá perdendo a ereção no meio do caminho, tá? Então vamos resolver isso, mais pra frente você deixa de tomar. Não é nada de bicho de 7 cabeças. Então nós vamos ofertar vasodilatadores, tadalafila, sildenafila, L-arginina, citrulina, tudo isso vai ser importante. Recuperou sua vida sexual? Recuperou, né, suas ereções? Manteve previsibilidade? Depois de 2 meses, bem... Puta, tô bem pra caramba, eu e minha esposa aqui, eu e minha namorada, eu e meu namorado e tal, tamo bem pra caramba, puta, passei por aquilo ali, beleza, vamos começar a desmamar isso, você vai ver que você vai bem pra caramba. É mais fácil quando você tem uma parceria fixa, viu? Quando você tá solteirão ali, tem uma cobrança maior, né? Mas funciona também. Ah, doutor, mas eu já tô tomando, e eu já vi isso aí, níveis altíssimos aqui de remédio e não tá funcionando. Tô tomando 7 comprimidos de Viagra na hora da relação, 100 mg de tadalafila, que são 5 mg, são 5 comprimidos de 20. Eu já vi isso tudo. E o cara não tá funcionando. Adianta o cara vir aqui tomando 7 comprimidos de Viagra. Por que isso acontece? Porque a ansiedade dele, a vasoconstrição dele é tão forte, a ansiedade dele, a adrenalina, a carga de adrenalina é tão forte, que vence aquela vasodilatação daquele monte de comprimido de vasodilatador. Então, para esse paciente, ele já vai para o estágio 2 de tratamento, ele vai para injeção intracavernosa. Então, a gente vai fazer injeção no pênis dele, ele vai aprender comigo aqui para ele poder fazer na hora H e melhorar. E resolve. Na grande maioria das vezes consegue resolver.
não é totalmente independente da cabeça dele, mas ajuda muito, é muito mais independente. Então, na grande maioria das vezes, resolve. A gente tem que devolver para esse cara a relação sexual, ele precisa ter as relações e tirar aquele peso das costas. Então, a injeção pode ser um aliado da gente nesse caso em que não funciona a primeira linha de tratamento. No caso da disfunção erétil de causa vascular, o paciente mais velho que está perdendo ereção no meio, nós vamos seguir a mesma coisa. Vamos orientar todas aquelas mudanças de hábitos, mas a gente vai fazer o tadalafila. O tadalafila vai ser importante para fazer vaginal. Puta, mas eu tenho a placa de ateroma lá, você acabou de falar. O que vai adiantar eu tomar tadalafila? Não tenho que fazer fazer um ultrassom para ver como é que tá?